Se você olha para a tabela hoje, o aspecto menos preocupante em relação ao Internacional é o número de jogos, né? Porque, em tese, dá aí uma sensação de que a posição não é exatamente de tanta urgência quanto é. Mas, quando você olha para o campo e você olha os movimentos que estão sendo feitos em torno do elenco, aí é bastante preocupante. Os problemas estão se acumulando de uma maneira muito, muito alarmante, né? Vamos começar falando desse jogo que terminou agora, né? Internacional e Atlético Paranaense lá no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai ter os nossos companheiros da transmissão para conversar com a gente. Moço, o Pedro já disse que se surpreendeu, né, com o bom jogo que tivemos agora à noite entre Inter e Atlético Paranaense. Mas, falando do lado do Inter, né, a princípio, o Inter não engrena, né, Mansur? De tudo que a gente esperava no início da temporada, com as contratações que foram feitas, tá difícil de ver o Inter conseguir resultados, né? Por que você imagina que esteja acontecendo, hein, Mansur? Olha, Felipe, se você olha para a tabela hoje, o aspecto menos preocupante em relação ao Internacional é o número de jogos, né? Porque, em tese, dá aí uma sensação de que a posição não é exatamente de tanta urgência quanto é. Mas, quando você olha para o campo e você olha os movimentos que estão sendo feitos em torno do elenco, aí é bastante preocupante. Os problemas estão se acumulando de uma maneira muito, muito alarmante, né? Primeiro que o time não consegue jogar bem. Segundo que ele vem uma fase em que não tem... Perdeu o Fernando, perdeu o Alan Patrick. Ao longo da temporada, os problemas têm se acumulado. Viveu o que viveu em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, que naturalmente tem um impacto. Agora você tem quase em meio de temporada, mudanças e mexidas de elenco bastante profundas, né? Saída do Maurício. Vitão agora Vitão se despedindo. Bustos para o River Plate. Hugo Malo também, caminho de saída. Hoje estreou o Agustín Rogel, zagueiro, Bruno Tabata chegando. São muitos movimentos que quando o Inter monta o elenco no início da temporada e vai trazendo reforços, anuncia, e as chegadas vão vindo, a gente projetava que mesmo período de Copa América, período posterior à Copa América, que o Inter fosse atravessar isso muito mais protegido em relação a essas questões que a temporada impõe. Primeiro, ele foi obrigado a jogar o período de Copa América com um time muito diferente do que foi projetado por causa das questões de lesão, depois por causa dos efeitos lá da tragédia. Jogadores convocados? Jogadores convocados, mas esses estavam mais ou menos previstos, a gente imaginava que eles estariam cobertos pelas chegadas de reforços, só que muitos estavam fora e estavam lesionados, e agora a gente tem mexidas muito profundas de elenco, além de troca de treinador. Então, uma sucessão de movimentos, de mudanças de rota com a temporada andando, que tornam essa situação preocupante, apesar do Inter ter no bolso os jogos que ele tem por fazer. É o time que menos jogou no campeonato. Essa foi a 22ª rodada, o Inter completou o 17º jogo. 17º. Tem mais 15 pontos para disputar. O problema é que, assim, a gente vê isso com muita frequência ao longo dos campeonatos brasileiros, né? Até porque o calendário, normalmente, ele não ajuda e isso já é histórico. Só que, às vezes, assim, quando o time não está conseguindo performar, você olha e fala assim, o Inter tem 15 pontos para disputar, mas hoje, com a bola que o Inter está jogando, qual é a garantia que você tem que o Inter vai somar, sei lá, 10 desses 15 pontos, que já daria uma grande subida? O Inter hoje está, se não me engano, a 1 ponto. O Inter tem um aproveitamento próximo de 40%. Ainda assim, se ele mantiver o aproveitamento dele, desses 15 pontos que ele tem por jogar a menos que os outros, se ele fizer 6, ele estaria hoje com 28 pontos, uma posição bem mais tranquila. A questão é que para pontuar não tem sido fácil pelo nível de rendimento do time e pelos problemas que estão se acumulando. O fato é que dos últimos 15 o Inter só conquistou 4. Esse é o detalhe. Vamos conversar com o pessoal que participou da transmissão desse empate em 2-2 lá no Beira-Rio. O Antero Neto, o Paulo César Vasconcelos e o Grafite já estão prontinhos aqui para participarem do troca de passe. O jogo foi bom, né, para quem assistiu. O jogo foi movimentado, com muitas finalizações. Estava olhando os números aqui, 26 finalizações. Só que não foi para deixar nenhuma das duas torcidas satisfeitas, né? Imagino eu, Antero. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para o Pedro aí, também para o Mansur. Acho que vocês já deram uma resumida do que foi no jogo, mas eu vou passar a bola aqui para o Grafite e para o PC, que falam, evidentemente, com mais propriedade. Mas é isso, né? Principalmente para o lado do Internacional, pela sequência, o Roger Machado, que ainda não conseguiu vencer, o Internacional, que tem como trunfo muito forte o Beira-Rio, desde que ele retornou, depois daquelas tragédias das enchentes, não venceu ainda, também jogando diante do seu torcedor lá no Beira-Rio, ou seja, sai com um alento, mas o empate meio que não serve muito.
para fazer essa quebra, né, para o Internacional voltar a vencer, mas como eu disse, o Grafite e o PC podem explicar melhor o que aconteceu no jogo. Grafa, boa noite, bem-vindo aqui ao Troca de Passes. E me deu uma sensação, vocês falaram na transmissão, de que o Inter, quando toma o segundo gol, logo no começo do segundo tempo, sentiu muito, né? Sentiu muito. Boa noite, Antero. Boa noite, PC, amigos do Troca, Felipe, Moreno e Mansur. Feliz Dia dos Pais para vocês aí, a todos os papais do Brasil. Realmente, o Inter, as duas torcidas saem frustradas, porque no Internacional esperavam a reação da equipe, esperavam uma vitória, um desempenho melhor, e até teve um desempenho bom no primeiro tempo. Mas no segundo tempo caiu demais de produção e o torcedor do Atlético Paranaense lamenta que mais uma vez tomou um gol no final do jogo, né, PC? No finalzinho do jogo, controlou bem as ações, sofreu um pouco no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor que o Internacional. As substituições do Varini, tirando o Canóbio e o João, fizeram com que a equipe recuasse bastante, né? Eles não conseguiram manter a dinâmica que os dois jogadores tinham no jogo, de contra-ataques, junto com o Zapelli também. E aí, no finalzinho, o Wanderson foi mais ligeiro que todo mundo ali, conseguiu o empate depois da cabeçada do Alário, né, PC? Pois é, boa noite, Antero, Grafite, Fernando, Mansur e Moreno e quem nos acompanha. Na verdade, na maior parte do tempo, a equipe do Furacão teve o controle do jogo. Embora o Internacional, nesse passe de um adolescente, o Gabriel Carvalho tem 16 anos, mas deu um passe de jogador maduro para o Wesley fazer 1-0, o Furacão sempre teve um jogo coletivo mais bem desenvolvido, especialmente pelos lados do campo, acentuadamente pelo lado direito. Houve um período em que houve um ajuste aqui pelo lado direito, o Canóbio estava sempre levando vantagem, o Thiago Maia foi puxado para essa posição, mas no instante que o Thiago Maia não conseguiu acompanhar o apoio do lateral direito do Furacão, veio o gol de empate no início do segundo tempo, a virada do Furacão. O que o jogo deixa? Deixa a certeza de que o Roger precisa trabalhar muito, pois essa equipe está muito distante de uma organização defensiva. Equipes treinadas pelo Roger, elas se caracterizam por serem equipes que não oferecem espaços, que criam dificuldades para o adversário trocar de bola. O Internacional não consegue fazer isso. Sai de campo aliviado com a pontuação mínima. E do outro lado, deixa o Varini também preocupado com a queda de concentração da equipe do Furacão. A entrada do Coelho não deu o resultado esperado para manutenção de contra-ataque, mas independentemente disso, o gol que o Internacional marca no empate, ele é resultado também da desatenção na marcação do Furacão, até. Sabe o que é engraçado? O time do Atlético fez mudanças, né? Porque ele está dividindo atenções com outras competições. Pegando até pelo que vocês falaram na transmissão, Grafite. Quando o Varini faz as alterações e coloca, entre aspas, o que a gente entende como titular, parece que o Atlético deu uma diminuída de rendimento. Ou foi impressão minha, Grafa? Então, acho que o jogo teve seria normal o Internacional sair para o jogo e ter um domínio maior das ações, né? Só que o Atlético, logo após o segundo gol, ele ainda teve algumas chances de contra-ataque, de marcar o terceiro gol em saídas, não chegou a ter uma chance clara, mas situações que poderiam... Sair, por exemplo, né? Essa daí é a finalização do João. O João ainda estava em campo aí. Isso, então, poderia criou situações que poderia ter saído o gol, ter criado a chance para o gol. Mas após as substituições, a entrada do Coelho e do próprio... O Coelho entraram no lugar do... Filipinho, que entrou no lugar do Fernandinho. Eles não conseguiram. Eles de tiveram um trabalho tático defensivo muito maior do que ofensivo. E aí o Atlético recuou. Não, assim, é culpa deles, eles entraram mal e o Atlético não. Foi por conta das circunstâncias do jogo. Houve o recuo natural do Atlético, por isso a ansiedade do Varini na reta final do jogo. E aí o Internacional, quando acertou um cruzamento na área, parou de chuveirar a bola na área, o chamado chuveirinho, ou cruzar aleatoriamente para a área, encontrou o Alário sozinho, uma grande defesa do Léo Link, mas o Wanderson estava bem posicionado e empatou o jogo já nos acréscimos. É isso, viu, Felipe? Resultado, mais uma vez, a gente repete que de repente não seja das melhores para o Internacional, mas pela situação de jogo, o Inter comemora esse pontinho conquistado, ele ganha, inclusive, você vai mostrar daqui a pouquinho na classificação a posição do Vitória, que hoje foi derrotado pelo Bahia, e viu também os concorrentes diretos, aí falando diretamente do Internacional, não venceram, né? O Vitória foi derrotado, o Fluminense foi derrotado, o Corinthians só empatou, então ele consegue um pontinho que dá um mínimo respiro e se apega muito também ao que o Pedro estava
falando agora há pouco desses jogos em atraso. São 5 que tem ainda o time no Internacional, inclusive joga na quarta-feira contra a equipe do Juventude. O Atlético Paranaense começa a dividir as suas atenções. É um time que está muito longe do Z4 do Campeonato Brasileiro. A tentativa de vitória era para não deixar desgarrar o G6 do Campeonato Brasileiro, mas tem outras competições. Está nas quartas de final da Copa do Brasil, tem Sul-Americana começando nessa semana, mas estava com a vitória na mão. Então o Internacional que comemora esse pontinho, o Atlético também não reclama, mas ambos ficam com esse sentimento de que uma vitória seria bem mais interessante, viu, Felipe? Não tenho dúvida. Eu estava pensando aqui, né, sobre o Atlético Paranaense, como esse time do Atlético toma gols nos acréscimos, né? Foram gols nos acréscimos contra Flamengo, né, também que sai no escanteio, assim como hoje. Contra o Botafogo, também nos acréscimos, também em escanteio. E me lembrei também que no jogo contra o Corinthians. Só não sai pelo escanteio, né? Também contra o Corinthians. Esses 3 jogos foram consecutivos. Então, e agora hoje mais uma vez, né? Precisa tomar cuidado porque o jogo não acaba nos 90, né? Tinha um cara antigo que dizia que o jogo só acaba quando o juiz apita. Que agora mais ou menos por aí, né, Antero? Deixa eu me despedir de vocês aqui. Obrigado, Antero, Grafa, PC. Bom descanso, meus amigos. Valeu, Felipe. Obrigado. Bom Feliz Dia dos Pais aí para todo mundo. Bom programa para vocês. Até a próxima. Valeu. Um ótimo Dia dos Pais para todos vocês aí também. Mas é por aí, né? É só quando apita que termina o jogo e o Atlético tem sofrido ali um pouco antes do apito final. E o que dificulta ainda mais para o Atlético é que agora não são mais 90, né? São 100 minutos. Então tem mais 10 minutos ali de jogo para prestar atenção. É doloroso quando você deixa o resultado escapar, né? Quando você tem os pontos ali já praticamente na conta e é obrigado a devolver porque você tomou um gol em 4 jogos, em 3 deles, os gols saíram em cobranças de escanteio. E principalmente num contexto de um jogo como hoje, né? Que você está jogando fora de casa com um time muito modificado, poupando vários titulares, aí você consegue uma virada logo no início do segundo tempo e aí você acaba deixando o resultado escapar na reta final de jogo. Por aí. Deixa eu dar 2 notícias aqui sobre o Internacional. O Mansur até já deu uma antecipada. Bruno Tabata, então, né? Contratação do Internacional. Jogador que tem 27 anos, teve uma passagem pelo Palmeiras, não conseguiu jogar com a frequência com que se imaginava. Então está de volta. Reforço aí para a sequência da temporada. E o Inter está perdendo o Vitão, né? Bom zagueiro. Está se despedindo, né? O Inter acertou praticamente já a venda para o Betis, da Espanha, algo em torno de 10 milhões de euros, né? Mais ou menos 60 milhões de reais, sequer foi relacionado para o jogo de hoje. O Tabata dá para a gente imaginar uma espécie de uma reposição à saída do Maurício, né? Porque é um meia que pode jogar tanto por dentro, pode jogar pelo lado. E assim, na ausência do Alan Patrick, talvez seja um jogador que chegue e já entre para jogar. Porque, por exemplo, o meia hoje que a gente viu, fazendo essa função de meia, foi o Bruno Henrique, que, assim, não é exatamente a posição do Bruno Henrique. Né? Os melhores momentos da carreira do Bruno Henrique, a gente viu ele ali como um segundo volante, um jogador de chegada na área, de uma finalização de média e longa distância, mas não é esse articulador. Então, assim, eu vejo a chegada do Bruno Tabata muito nesse sentido aí, de uma peça de reposição à saída do Maurício, que foi uma injeção importante aos cofres do Internacional. Com tantas mudanças, né? Se a gente pensar no que a gente imaginava que ia ser a escalação do Internacional no início do ano, com todos os reforços que chegaram, e ver a escalação do Inter hoje nesse jogo contra o Atlético Paranaense, lembrando que o Inter, ao contrário da maioria dos times, né, do Campeonato Brasileiro, só tem o Brasileirão para disputar. O Inter já foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana. É uma escalação muito diferente do que a gente pensava, né, Mansur? No início do ano, quando o Inter teve até uma boa largada no estadual e anunciava interesses e chegadas a Lário. O Inter chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por pontos então, perdidos. Quando o Inter, a última vitória do Inter é no Grenal, em junho, né? Depois que o Inter volta a jogar, o campeonato ainda está no período Copa América, ele ganha o Grenal. E ali, se você olhasse a quantidade de jogos e o aproveitamento, dava para projetar um Inter. O Inter já vivia com alguns questionamentos em relação a rendimento, em relação à atuação, mas dava para projetar um Inter bem alto na tabela. A gente discutia no início do ano sobre fartura, né? Isso. Sobre como acomodar esses jogadores, como na época o Cudê ia usar, se ele ia continuar usando o Alan Patrick na frente, mesmo tendo o Ener Valencia, mesmo tendo Alário, tendo Borré. Só centroavante eram 3. Isso, exatamente. Ou se ele ia trazer o Alan Patrick mais para trás, no 4-1-3-2, para fazer, e se ele ia abrir um pouco o meio campo, porque não era uma característica dele. E hoje você tem muitos jovens sendo utilizados. Hoje foi o Gabriel Carvalho, já foi o Gustavo Prado.
utilizados dentro de uma situação de Necessidade. urgência, ou por jogadores que foram perdidos, ou por jogadores que não têm tido tanto rendimento, jogadores que ainda não conseguiram corresponder, ou o coletivo não se ajustando. A situação do Inter não é simples, não. Hoje o Roger tenta uma outra alternativa, né? Ele meio coloca o Wesley praticamente como um companheiro do Ener Valencia. Ele defendia num 4-4-2, com o Thiago Maia fechando o lado esquerdo. Quando tinha a bola, o Thiago Maia virava mais um meia, o Wesley vinha para o setor esquerdo do ataque, mas não tão aberto, né? Podendo flutuar, e o Gabriel Carvalho vindo da direita para dentro. O movimento funcionou no primeiro lance do primeiro gol, mas aos poucos esse meio do Inter hoje me pareceu que ficou muito engessado, muito travado, não conseguia dar volume, não conseguia dar criação. E o Atlético, que está se adaptando a um trabalho novo, né, com o Varini, eu achei o Atlético muito bem no jogo enquanto ele não teve a vantagem. A partir do momento que ele vira o jogo, ele não conseguiu sustentar um volume que desse a ele, que fizesse o jogo acontecer mais distante da área dele. E mesmo sofrendo muito pouco, porque o segundo tempo do Inter é bem fraco em termos de criação, o jogo rondou tanto a área do Atlético nos minutos finais que acabou numa bola saindo do empate. Saindo o escanteio e o gol.